Posição natural alivia a ansiedade e melhora a postura nos bloqueios.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos, todas y todes al octavo Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades. Vamos a esperar unos minutitos para que las personas puedan unirse y comenzar con el moderador de nuestra mesa, el señor Jorge Lira. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Gracias. Mateo e Alessandro. Olá, pessoal. Eu fiz aqui já uma chamada da gente. Os apresentadores estão todos, pelo menos pela identificação aqui do Zoom. O Alessandro, Mateu, Daniel e o Pablo. Os apresentadores, né, com exceção do Pablo, todos são do Brasil. Então, vamos falar bem devagar, Pablo, para que você possa nos entender. Mas eu creio que será uma sessão em português. Um momentinho, só que tocou a campainha aqui, eu vou ver o que é e já volto, rapidinho. Gracias a todos, todas y todes. Vamos a empezar con el moderador de nuestra mesa, el señor Jorge Lira. Boa noite a todos, a todas, a todes.
Vou falar em português despacito. E, bom, muito bom estar aqui com vocês nessa sessão desse debate sobre as questões das interseccionalidades, nesse debate, né, de uma reflexão de uma perspectiva étnico-racial, de um debate crítico, né, sobre as teorias de raça. E eu queria exatamente combinar com vocês, né, que nós temos 4 trabalhos para essa sessão, que é do Alessandro, Mateu, Daniel Campos e o Pablo, né? Eu já vi que vocês todos estão aqui. Nós temos, né, no todo da sessão, 2 horas. Eu queria combinar a dinâmica da sessão, que seria vocês apresentarem, né, primeiro as 4 apresentações, durante 15 minutos, cada um de vocês, tá? Eu vou marcar o tempo e tenho umas cartelinhas, 5 minutos, 2 minutos e fim, que é em vermelho, verde, amarelo e vermelho, marcando o tempo dos 15 minutos. E aí depois a gente abre, né, para o debate, com 1 hora, né, para poder a gente debater, né, agora, no caso do Brasil, né, são 18 horas, né, e a gente vai até às 20 horas, tá certo? Bom, eu sou de Recife, de Pernambuco, né, do Brasil, um dos fundadores do Instituto Papai, né, no colóquio de masculinidades, né, já venho participando de vários deles, né, e é um prazer estar com vocês, né? Então, vamos começar com um trabalho, né, do Alessandro Cerqueira Bastos, da Universidade Federal da Bahia, e ele vai apresentar ou com slides ou diretamente, né, sem slides, como preferir. Alessandro, eu vou fechar aqui meu microfone. E eu pediria a vocês, se possível, abrir as câmeras, porque esse tempo todo que a gente passou, né, nessa conexão remota, o tempo todo com câmeras, né, é muito estranho. Foi uma pena a gente não poder fazer esse colóquio pessoalmente, né, mas eu, né, gostaria de poder, esse pouquinho de tempo que a gente tem aqui, né, poder trocar com vocês, né, nossas caras e sorrisos, né, não, Daniel? Boa noite. Por favor, Alessandro, pode começar? E Pablo, por favor, nos peça para poder falar mais devagar, levanta a mão, né? Avisa para a gente aí quando você precisar, que a gente vá mais devagar. Alessandro, é contigo. Cadê ele? Cadê ele? Ele estava aqui agorinha, parece que caiu. Como eu não sei o que aconteceu com o Alessandro, eu não tenho contato de vocês, eu vou passar para o Mateu. Pode ser, Mateu? Para a gente não atrasar a sessão, e aí o Alessandro fica para o final. Sim, já vou abrir. Tudo bem, obrigado. Maravilha. Obrigado, Mateu. Mateu é da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo?
Estou ouvindo e vendo. Beleza. Boas tardes, boa tarde. Na verdade, eu sou colombiano, mas eu estou fazendo doutorado no Brasil. Mas então, assim, eu preparei minha apresentação em espanhol. Não sei se o público é pessoal hispanofalante ou sou brasileiras, mas assim, eu posso tentar fazer a apresentação de forma bilíngue, né? Eu preparei em espanhol, mas vamos tentar então fazer as duas coisas. Então o Alessandro chegou. Mas eu posso continuar então. Pode continuar, Matheus, e aí pode apresentar como for melhor para você, tá certo? Pode seguir no espanhol, a gente vai conseguindo acompanhar. Beleza, obrigado. Então, eu fiz só assim poucos slides, só para vocês terem uma ideia, acompanhar um pouco o que eu vou apresentar. Minha apresentação é sobre minha tese de doutorado que está atualmente em andamento, que tem por nome em espanhol Gênero, Interseccionalidade e Homoerotismo no Pacífico Sur colombiano. Um pouco a ideia de pesquisar no Pacífico Sul colombiano está o gênero, a interseccionalidade, o homoerotismo, tem a ver com as interseções entre gênero, raça, sexualidade, entre homens negros afrocolombianos que moram na região do Pacífico Sul colombiano. A região do Pacífico Sul colombiano é a região que tem a maior população de pessoas afrodescendentes na Colômbia, mas é também a região onde tem uma maior índices de pobreza, né, desigualdade, que tem a ver com o racismo estrutural da Colômbia, né, da América Latina em geral, mas também é uma região onde tem atualmente o maior número de cultivos de folha de coca. Então, uma região muito fortemente impactada pelo narcotráfico. Então, todo esse cenário é o cenário no qual eu estou fazendo minha pesquisa. Esse cenário, então, implica tensões geradas nesses contextos pelas práticas associadas ao homoerotismo e à sexualidade destes homens negros que moram ali, assim como os questionamentos e as negociações dentro da elaboração das subjetivações de gênero desses homens, né? Porque a maioria desses homens com os quais eu estou trabalhando são homens que se reconhecem como homens gays ou LGBT ou maricas, né? Que seria a categoria, a palavra na Colômbia um pouco similar à bicha no Brasil, talvez. E tem um negócio que tem a ver com um insulto, né? Mas também a reivindicação dos homens que nós reconhecemos como maricas, né? Então, assim, minha proposta é pensar as formas através das quais operam os processos de racialização e sexualização das populações negras afrocolombianas na região do Pacífico Sul e evidenciar as tensões entre as concepções, entre aspas, tradicionais de gênero, de sexualidade das populações afrocolombianas, a invisibilização ou a reivindicação também. Em termos metodológicos, eu estou fazendo um trabalho de campo lá desde o ano 2019, etnográfico, principalmente, né? Que eu sou dessa região, eu sou da cidade de Cali, que é a terceira maior cidade da Colômbia, né? E que é uma cidade na qual tem a metade da população é negra, afrodescendente, a outra metade não. Mas os territórios onde eu estou fazendo a pesquisa são territórios principalmente cidades pequenas, menores, né? Ou até povoados muito rurais, onde o 98% da população é população negra afrodescendente. Então, assim, muito rapidamente, não vou ficar muito tempo nisso, nos referentes teóricos, né? Somente que acho assim importante falar um pouco sobre o lugar de fala, né? A crítica da Donna Haraway sobre o olho de Deus, não sei como exatamente foi traduzida em português, el ojo de Dios, não? A mirada del ojo de Deus, que acha que todo pode explicar desde a ciência moderna, branca, né, europeia ou americana,
Mas também, obviamente, para mim é muito importante a questão da interseccionalidade, os movimentos e as mulheres do Black Feminism dos Estados Unidos, né? Fazendo perguntas, tipo, como seria a intersecção desses sujeitos, tipo, elas começam fazendo suas perguntas nos 80, 90 sobre as mulheres negras, né? Mas neste caso seria qual é o lugar na intersecção desses homens negros no contexto da Colômbia, e por isso estou falando também dialogando com a Mara Viveros, desculpa, que é uma antropóloga colombiana, né? Muito reconhecida atualmente também, e quais seriam as experiências de discriminação, mas também de agência desses sujeitos, desses homens. Aí também pensando um pouco nos feminismos decoloniais, como a Maria Lugones e a Rita Laura Segato, da Argentina, né? Pensando em como o colonialismo criou sistema de relações de poder na América Latina, o pós-colonialismo também, onde o sistema de gênero articulou patriarcados na discussão delas, né? Que eram articulação de patriarcados, né? Falando nos termos delas. E isso como foi introduzido como elemento de dominação também nos contextos coloniais pelos europeus para os homens indígenas, que elas falam, mas também no caso dos homens afrodescendentes. E as autoras também falando que só percebendo a articulação entre gênero e raça na América Latina e que podem ser compreendidas as experiências dessas populações, tanto mulheres como homens, né? Agora, e finalmente, para não ficar muito tempo na questão teórica, a After Bra e a Annie McClintock, que são referentes teóricos também muito importantes, pelo menos na academia do Suleste brasileiro, né? Sobre os conceitos da diferença e da articulação, como se constrói essa diferença, né? Quais são as pessoas, os sujeitos que estão construindo essa diferença, as fronteiras mesmo da diferença, que tem a ver um pouco também com a Glória Ansaldúa, que trabalha com o conceito da fronteira, né? Que é mesmo a região onde eu estou trabalhando, uma fronteira, porque uma fronteira literalmente entre a Colômbia branca, a Colômbia negra, mas também é uma fronteira entre a Colômbia, o sul da Colômbia e o norte do Equador, né? Porque é a região que faz limite entre os dois países. Então, assim, juntando esses referentes teóricos, as contribuições dessas autoras permitem posicionar-nos para indagar a subjetividade desses sujeitos que se reconhecem, são racializados como homens negros, mas também elaboram desejos e práticas eróticas como outros homens, né? Quer dizer, homoeróticas. Tomar a diferença como categoria central da análise e pensar as interseções entre os marcadores sociais da diferença e da desigualdade permite complexificar as experiências étnico-raciais e sexogenéricas desses homens. Assim, então, eu vou falar um pouco mais já sobre o meu trabalho de campo, que tem a ver sobre como as análises. Por quê? Porque geralmente no Pacífico colombiano, os estudos de gênero que foram realizados até o momento, a maioria falavam de uma estrutura de gênero muito, vamos falar, binarista, né? Tipo, o homem faz alguma coisa, a mulher faz essa outra coisa. Então, todas as autoras, na maioria, que pesquisaram gênero do Pacífico, são muito poucas, na verdade, na Colômbia, no Pacífico colombiano, nos anos 90 e nos começos dos 2000, falaram que tem uns mandatos de masculinidade e de feminilidade dentro das culturas negras do Pacífico colombiano, que são muito fortes e que têm algumas expectativas sobre como as pessoas devem se comportar, né? Mas nos constantes deslocamentos que eu fiz pelos municípios da região, eu conheci um monte de homens que se reconheciam como LGBT, como gays, como bichas, como maricas, né? Todos eles, ou a maioria deles, estavam vinculados ao trabalho comunitário da gestão cultural ao redor dos cantos e músicas tradicionais do Pacífico colombiano, que são cantos de marimba, que é um instrumento que não sei se vocês ubicam, mas são as músicas e os cantos que são patrimônio da humanidade da Unesco, né? E que é compartilhado, um patrimônio compartilhado com o norte do Equador também, que tem muitas similitudes culturais.
E aí, então, eles trabalham com essas músicas, essas atividades culturais patrimonializadas, mas também estão muito ligados à Igreja Católica, às cerimônias religiosas da região, que tem a ver muito também com essas músicas, com a espiritualidade mesma da região. Aí, algo que é importante de falar é que nesses contextos rurais, você não é somente um homem ou um homem gay, mas também é o filho de, ou é o irmão de, ou é o primo de. E aí, isso é muito importante, porque, então, em populações que são menores em termos de densidade populacional mesmo, a maioria das pessoas são reconhecidas entre si, né? Tem uns laços comunitários muito fortes, e então todo mundo tem uma referência de você é o filho de, ou você é o padrinho de. Então, não é somente que você é um homem ou um homem gay, mas também está vinculado, gente, obrigado, às redes de parentesco. Aí, nessas redes de parentesco, então, funcionam como mecanismo de proteção, de segurança também para as pessoas frente primeiro, à discriminação, que tem a ver a suposta discriminação que acontece pela LGBTfobia, né? Mas também uma proteção frente à violência do narcotráfico que está acontecendo geralmente em todos os lugares dessa região, né? Mas também, por exemplo, o Guilherme Passamani, que é um autor brasileiro, fala que o conceito moderno ocidental de ficar dentro do armário principalmente faz sentido para ser utilizado no contexto urbano. No contexto rural, o conceito de armário não faria muito sentido, no sentido que todo mundo conhece você, todo mundo tem mais ou menos uma ideia que você é gay, bicha ou marica no contexto colombiano. E aí, então, ele propõe um conceito de cristaleira, que é aquela vidrieira em espanhol, né, que é um negócio onde você tem um vidro, você pode ver, tem uma separação, mas você pode ver o que está acontecendo no outro lado, né? E aí, eu acho que esse conceito é interessante para analisar como é que vivem a vida desses homens nesses contextos, onde não somente eles são pessoas bichas, mas também tem aí uma série de relacionamentos e de relações de parentesco muito fortes que, contrariamente ao que a gente acharia, eles não ficam fora das relações sociais, mas eles são muito importantes dentro das relações sociais. Também porque eles, como estão vinculados aos meios artísticos e aquelas músicas que eu falei que são patrimônio, eles também têm muita conexão, por exemplo, com o Ministério da Cultura da Colômbia, com ONGs que trabalham lá dentro dessa região. Então, eles também estão mobilizando muito dinheiro, que não é somente do Estado colombiano, mas também é dinheiro da cooperação internacional, né? de ONGs internacionais, da Unesco, que estão levando dinheiro para fazer projetos para manter esse tipo de músicas nesses contextos, né? A preservação do patrimônio nesses contextos. E como eu falei no começo, que são contextos muito empobrecidos pelo racismo estrutural da nação colombiana, então, nesses contextos, eles também ficam que são pessoas, sim, são gays, são bichos, mas são as pessoas que têm os contatos com a Colômbia do interior, né? Com Bogotá, como o Ministério, como o governo nacional, mas também com entidades internacionais. Então, eles são os lugares de prestígio que são muito importantes para eles ficar como referentes artísticos, pedagógicos, dessas famílias, desses povoados, onde eles têm também ainda, por essa mesma razão, um lugar de prestígio, umas posições de poder que também protegem eles de ficar isolados, né, das relações comunitárias. Então, o que eu quero defender com minha apresentação é que o gênero e a sexualidade no Pacífico colombiano são muito mais plásticos, muito mais contingentes do que os análises clássicos sobre a temática na região têm proposto, né? A multiplicidade de experiências desses homens, com os quais eu faço minha pesquisa, junto com os quais eu caminhei muitas dessas regiões, desses caminhos com eles, demonstram que, além dos análises estruturalistas ou ainda culturalistas sobre a rigidez ou a dicotomia do gênero entre as populações negras do Pacífico Sul colombiano, na cotidianidade, a vida desses sujeitos estão atravessadas por diferentes posições de poder e elaborações subjetivas que possibilitam diversas experiências de sexualidade e gênero, mas também de prestígio, ainda
vantagem econômica, né, sobre outros homens que seriam o estereótipo clássico de homem heterossexual, com família, com 1000 filhos, enfim. E que não é exatamente que a gente pode inferir que porque eles são pessoas negras em contextos rurais e que além disso são pessoas gays, bichas, maricas, barra, né, tudo, eles vão estar isolados dos contextos comunitários, mas também que eles estão reproduzindo a tradição cultural dessa região e que eles são figuras muito importantes para a cultura da região sobreviver, né? Se manter em discussão com o contexto urbano, como é o caso também da cidade de Cali, que seria a cidade com a qual eles têm maior relação e maior discussão, onde eles também têm muitos familiares, tem um deslocamento de muitas populações dessa região à cidade de Cali por conta da violência do conflito armado. E aí, eu vou acabar então. E aí, nesse contexto, eles fazem, recriam, né, as relações sociais de vida dentro dos povoados rurais com as cidades também. E como aí também a sexualidade e o gênero está operando dentro desses recriamentos, né, da vida mesma, da linha da vida da região do Pacífico Sul colombiano. Eu acho que eu tenho que deixar aí, mas muito obrigado. Desculpa se foi muito rápido tudo, ou também no sotaque, né? Mas muito obrigado pelo espaço. Não, Matheus, foi maravilhoso. 1000 desculpas, porque eu estou nessa função chatinha, né, de controlar vocês. Mas é só para poder garantir também depois do tempo do debate, tá certo? Aí vamos passar direto para o Alessandro, que tinha caído e está voltando, já tinha voltado, conseguiu voltar, né? Eu vou continuar marcando o tempo e eu também vou entregar só uma coisa aqui em casa, que eu estou em casa, né? E já volto para aqui. Mas estou ouvindo o Alessandro, que eu estou com a caixa de som aqui ligada, tá? Então, você, Matheus, retira o teu PowerPoint, ou não sei como é que chama isso. Isso aqui deve ser um... Aqui Foi, do né? outro. Acho que já. Já foi. Alessandro, você vai apresentar slide? Abre teu microfone, está fechado. Teu microfone ainda está fechado, Alessandro. Enquanto a Alessandro vai tentando aqui, eu vou rapidinho entregar uma encomenda e já volto. Pronto, agora eu consegui. Acho que havia necessidade de que alguém permitisse. Mas eu já peço desculpas, porque eu, enfim, caí, estava com dificuldade de acessar pelo computador, mas boa noite. Enfim, bom final de tarde. Enfim, aqui na Bahia já é quase, enfim, 6h30. O título do meu trabalho eu vou fazer assim bem brevemente, eu pretendo ser bastante sucinto. Se chama, né, Trabalhadores Honrados, Agressores Redimidos, Masculinidades Negras e Trabalhadoras em Contextos Populares no Interior da Bahia, Brasil. Bem, eu escrevi para evitar que eu divague bastante, né? Então eu vou começar a fazer. Então, essa fala, né, que tem esse título que remete, então, a um conjunto de imagens ambíguas, complexas, ambivalentes, que emerge da minha documentação jurídica, né? Eu trabalho com pesquisa de arquivo para o século XX. Então, essa fala busca refletir sobre os sentidos e as experiências de masculinidades de homens negros provindos dos segmentos populares no interior da Bahia, o estado do Brasil. Mais exatamente, Feira de Santana, que é uma cidade próxima à capital Salvador, mas que pertence ao que eu estou chamando de sertão baiano. Bem, algumas representações de bravura, valentia e irracionalidade absolutas foram sendo construídas em torno dos homens trabalhadores de diferentes áreas do interior do Brasil ao longo do século XX. Tais imagens, ao se pautarem em referenciais cristalizados e absolutizados, eternizaram no imaginário social e acadêmico a ideia de que homens nordestinos, negros, seriam matutos, analfabetos, famintos à espera de alguma vítima para abaterem friamente. Levando a sério tais inferências, descritas aqui, obviamente, de maneira caricatural, por um lado,
busco apresentar algumas situações nas quais referenciais culturais de bravura e força física, como indicativos de uma masculinidade supostamente hegemônica, foram mobilizados, e do outro, questiono se, de fato, sujeitos subalternos reproduzem exatamente a forma hegemônica da masculinidade e, se ao fazê-lo, assumiria algum privilégio social por isso. Nessa pesquisa, que obviamente pouco vou dar conta delas, né? Enfim, de trazer casos que exemplifiquem as discussões que eu pretendo levantar, de toda sorte eu recorro na minha pesquisa, que venho realizando desde o mestrado, agora uma pesquisa de doutoramento em História Social, aqui no Programa de História da Federal da Bahia. Nessa pesquisa eu recorro a uma documentação plural, jurídica, especialmente os processos criminais de lesão corporal, de tentativa de homicídio, mas também aos folhetos conhecidos como cordéis, que são uma literatura popular produzida no Nordeste, mas não só, quer dizer, que extrapola, então, os limites geográficos, para aprender cotidiano, momentos de conflito, relações afetivas entre homens populares, bem como os referenciais de masculinidade e virilidade que foram ou assumidos ou contestados por esses rapazes. A minha análise ela se encontra numa confluência ou numa encruzilhada, para então utilizar uma metáfora bastante pertinente, entre a história social da cultura, a história cultural, os estudos de gênero e de masculinidades e as teorias feministas, né? O S, embora tenha uma cacofonia, especialmente para não falantes de português, o S aí denota a pluralidade dos vários campos e domínios nos quais esse trabalho se insere. Dessa forma, eu assumo nesse trabalho que há uma complexidade na constituição das masculinidades e de feminilidades que são relacionais no tempo e no espaço e que se combinam às dinâmicas de raça, classe e sexualidade e que, mais do que categorias fixas, taxativas, elas são construídas e reconstruídas ao sabor do tempo e dos espaços socioculturais em que são construídas. Feira de Santana, assim como outras espacialidades do norte e nordeste do Brasil ao longo do século XX, passou por processos intensos e também contraditórios de remodelação da paisagem urbana. O tom da discussão sobre isso, para vários pontos da América Latina, toma como eixo os grandes centros, obviamente, aí pensando São Paulo, Rio de Janeiro para o caso brasileiro, mas Buenos Aires para pensar o caso da América Latina, e esquecem, portanto, o colorido e as especificidades de outros pontos do que a gente convencionou a chamar de sul global ou qualquer outra coisa que o valha. Ademais, apesar dessa multiplicidade de referenciais, as imagens que se constroem sobre as regiões que a gente tem chamado de sertão, elas ainda tendem a se repetir, isto é, pautam-se na ideia de um atraso incomensurável e de que os homens que nessa região habitam são tão confundíveis com a paisagem agreste que se tornam violentos por natureza. Com relação às questões, essa pesquisa, então, bastante influenciada por Jorge Lira e Benito Medrado, eu me pergunto, então, né, pensando então nas minhas referências nordestinas, se é possível, por um lado, adotar um ponto de vista que torna os homens vítimas da violência estrutural, numa espécie de vitimismo sociológico, que nós, historiadores sociais, detestamos, ou se, por outro lado, adota-se uma ideia de agência tão ampla de modo a evitar perceber o peso das estruturas. Bem, as hipóteses são muitas e, até o momento da pesquisa, o fato é que dificilmente dá para se falar em masculinidades hegemônicas ou, pelo menos, em uma única masculinidade hegemônica no seio do que, muito provisoriamente, eu tenho chamado de contextos populares, que remetem necessariamente a um contexto complexo, dinâmico, contraditório, marcado por procedências étnicas distintas e regionalidades, que é o grande mote de minha pesquisa. Bem, ao longo dos achados de arquivo que tenho feito, tem emergido diferentes referenciais que ajudam, se não a contestar taxativamente a ideia de uma masculinidade hegemônica, pelo menos nos leva a relativizar a aplicabilidade desse conceito como uma coisa, como uma glândula explicativa que abrangeria qualquer sociedade, qualquer tempo histórico. Não obstante, eu considere também que o conceito de masculinidade popular não daria conta de explicar esses fenômenos, porque o termo popular também
ele encerra problemas, ao meu ver, ele tem um potencial heurístico de justamente referendar essas dinâmicas complexas e bastante plurais. Embora na minha pesquisa de arquivo o uso da masculinidade, ou melhor, o uso da força física como sinônimo ou como metonímia da masculinidade tenha aparecido aos montes, é pouco correto, a partir daí, concluir que masculinidade popular é sinônimo de violência. Por um lado, a gente se encontra, então, seja pesquisadores da história ou pesquisadores das ciências sociais de uma maneira geral, em uma espécie de dilema. Um enorme desafio, tanto produzir interpretações sobre situações de violência em que homens negros e pobres protagonizam, né, sejam como vítimas ou algozes, contra mulheres e contra outros homens, então alargando a ideia de violência de gênero, de modo a incluir violência de gênero contra homens, e do outro lado, um desafio, porque se apostar numa análise que, por uma afinidade antissexista, acabe por naturalizar a masculinidade de homens negros como sinônimo de violência. Então, é esse o dilema que trabalhos como os nossos, então, no seu conjunto, enfrentam. Bem, eu, infelizmente, não tenho condições temporais de narrar os vários casos que emergem da pesquisa de arquivo. Embora acho extremamente narcisista dizer isso, digo que essas reflexões estão escritas em alguns artigos. No meu livro, que eu vou fazer um merchan bem rapidamente, que foi recentemente publicado, que se chama Trabalhadores Honrados e Agressores Redimidos, que vocês podem encontrar, até para baixar, enfim. Mas como eu não vou conseguir narrar esses casos, e para mim o grosso da minha análise é essa, então eu me encaminho para o fim, né, da minha apresentação, agradecendo e pedindo ao mesmo tempo desculpas pela dificuldade de acessar aqui a plataforma. Eu acho que isso, inclusive, é marca desses diferentes lugares em que estamos habitando do sul global hoje, né? Então, obrigado por terem me ouvido. Alessandro, tu ainda tem 5 minutos. Queres usar? Não, porque eu me programei para boa. encerrar bem antes do tempo. Não vou conseguir narrar nenhum caso para vocês. Tá certo, querida. Ok. Então, vamos passar direto para Daniel, por favor. Pablo, você levantou a mão para ele falar um pouco mais devagar, foi? Você quer fazer algum comentário? No, era un aplauso para Alessandro y para los participantes. Ah, muy bien. Muito fofinho, obrigado. Daniel, você agora. Obrigado pelo seu tempo. Boa tarde a todos e todas, né? Dizer que é com muita felicidade que eu estou aqui, já estou projetando os slides também para poder aqui me guiar, né? Mas dizer que é uma alegria poder partilhar essa sessão temática com vocês. Eu sou o Daniel Campos, professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, né? E o trabalho que eu vou apresentar brevemente aqui para vocês, ele é fruto da minha tese de doutorado, defendida aqui na Escola de Serviço Social da UFRJ, e que tive o prazer de contar com a presença do professor Jorge Lira na banca ali de avaliação do trabalho. Então, ele é um recorte de uma tese de doutorado. Lembra de falar devagar. Não, tá. É só lembrar de falar devagar. Beleza. É porque eu estou preocupado com o tempo, mas ele é um recorte da tese de doutorado, né? Então, aqui eu estou trazendo especificamente a perspectiva dos homens negros com a titularidade do programa Bolsa Família. Então, esse é um trabalho em coautoria, né, com a professora Ludmila Fontinelli, que é daqui da Escola de Serviço Social da UFRJ, e com o professor Marcos Antônio Ferreira do Nascimento, que é do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E aí, só para a gente, de alguma maneira, tentar contextualizar, né, a Seguridade Social brasileira, né, ela vai se pautar pela política de pela assistência, pela política de saúde e pela previdência. Né? Quando eu penso no meu objeto do doutorado, eu penso em lançar um olhar para a Política Nacional de Assistência Social, que, reconhecendo as vulnerabilidades históricas das mulheres mundo afora, né, vai eleger as mulheres como preferenciais para a titularidade dos programas até então existentes no Brasil. E aí, dentro desse conjunto dos programas existentes, né, em 2004, o programa Bolsa Família foi criado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que unifica, né, os programas que existiam, ou seja, programas de renda condicionada, auxílio gás,
cheque cidadão, tudo isso passa a ser unificado através do programa Bolsa Família. E aí eu lanço esse olhar analítico para o programa, que foi criado em 2004 e, infelizmente, foi a partir da configuração do Brasil, esse programa ele deixa de existir em 2021 e se torna ganha outra característica e outra perspectiva, né? Então, esse trabalho ele vai tentar, né, tem ali como objetivo analisar as experiências de participação dos homens, e aqui a gente está recortando especificamente para os homens negros, como referência familiar, e aí ser referência familiar é ele ter a titularidade do benefício, ou seja, o benefício estar no seu nome. E aí a gente precisa entender que o programa de renda condicionada, ele se caracteriza, como o próprio nome diz, através de uma série de critérios. Então, você, né, a família, o homem que acessou, é difícil falar no passado do programa Bolsa Família, mas tem que colocar esse verbo no lugar. Que acessava o programa Bolsa Família, ele tem uma série de condicionalidades. Então, vinculadas ao campo da educação, da saúde e da própria política de assistência social. Só que aí a análise que a gente faz é que, ao lançar mão das mulheres como preferenciais para a titularidade do benefício, o programa acaba, né, reforçando funções tradicionais do cuidado vinculada à feminilização, né? Quando serão essas mulheres responsáveis pela atualização do cadastro, pelo acompanhamento da saúde da criança e da sua própria saúde e pelo acompanhamento dos seus filhos também no setor educacional. E aí o que uma série de estudos do campo do gênero, da interseccionalidade vem pautando é que essa perspectiva ela acaba reificando polarizações de modelos relacionados ao masculino e ao feminino, ao campo do público e do privado, do cuidado e do provedor, né? Em consonância com as convenções ditas tradicionais. E isso é uma discussão, e ainda é uma discussão muito latente no programa Bolsa Família. Então, a partir desse recorte, né, a tese de doutorado e esse trabalho, que é fruto dessa tese, foi uma pesquisa qualitativa que se pautou por um estudo de caso, ou seja, tentar identificar as particularidades, né, esmiuçar o que as instituições que operacionalizam o programa Bolsa Família, né, como elas se comportavam. Também lançou mão de uma triangulação de dados, ou seja, a gente trabalhou com dados qualitativos e quantitativos ao longo da pesquisa. E aí, no município do Rio de Janeiro, no Brasil, há uma divisão, né, da questão da territorialização dos centros de referência da assistência social, que é onde o programa é operacionalizado. E aí a gente precisava lançar um recorte de quais seriam os locais, o locus, né, que essa pesquisa iria acontecer. Então, a gente escolheu áreas da cidade do município do Rio de Janeiro que tinham, né, grande densidade populacional masculina, porque há uma máxima nos estudos sobre masculinidades, sobretudo no campo da saúde, para reafirmar que os homens não comparecem, né, que os homens não vêm. E aí acho que o próprio, né, estudo que o professor Jorge Lira, Benedito Medrado, o professor Romeu Gomes no Brasil vem desenvolvendo há um bom tempo para pensar a saúde do homem, né, dão bases teóricas para sustentar isso. Então, a gente precisava escolher esses territórios que tivessem uma grande densidade populacional para construir uma hipótese de que talvez isso poderia fazer com que naquele cenário tivessem mais homens, né? E aí a técnica que a gente utilizou foi entrevista semi-estruturada para entender como esses homens apareciam, quem eram esses homens, né? Então, um recorte aqui bem rápido, né, do universo de resultados desse trabalho, o que a gente vai ter, né, dos homens negros, o quantitativo foi de 9 homens como a titularidade do benefício. E aí, só para a gente ver aqui que 6 tinham um ensino fundamental incompleto, ou seja, o primeiro nível de escolarização ali estava incompleto, né, da maior parte desses homens que tinham a titularidade do programa Bolsa Família. Um tinha um ensino médio completo e 2 eram analfabetos, né? 6 eram solteiros, 1 era casado e 1 era viúvo, e um desses entrevistados não quis informar.
2 tinham filhos menores de idade. Então, o que a gente consegue analisar de uma maneira bem rápida aqui, e a tese está publicada e tem artigos que vão analisar isso com maior propriedade, é o cenário de vulnerabilidade social e econômica que esses homens negros, inseridos no programa Bolsa Família, vivenciam na sua realidade cotidiana. E aí, no que a gente consegue trazer de grande resultado, sobretudo desses estudos, é que nos 6 cenários pesquisados reside o grande desafio de criar estratégias para promover a convivência, né, a conquista do público masculino para as ações de acompanhamento do Bolsa Família, do antigo programa Bolsa Família. Porque ainda as estratégias que os centros de referência da assistência social desenvolviam afastavam os homens desse local. Eles não conseguiam olhar para o centro de referência da assistência social e identificar a letra R, que é a referência no território para as questões de vulnerabilidade, como um equipamento que eles podem buscar a sua proteção social. No paralelo disso, né, ainda existe também uma lógica institucional de uma dimensão mais macro e que os profissionais acabam materializando no cotidiano das instituições, que é não reconhecer essa vulnerabilidade social masculina e afirmar que, pelo fato de ser homem, e aí numa construção de uma masculinidade hegemônica e da racialização do corpo desse homem negro, que ele pode estar ou se submeter a trabalhos a trabalhos de maior precarização. Então, ao invés de se inserir no programa Bolsa Família, por que ele não vai virar uma laje? Por que ele não vai trabalhar com obra? Por que ele não vai vender bala no trem? O programa, né, que tem lá na sua legislação que preferencialmente mulheres serão escolhidas para... Na universidade, a internet aqui é péssima. Apareceu aqui que a internet tinha travado, mas eu acho... Deu uma travadinha nessa última frase que você estava falando. Beleza, né? Ela vai eu estou até admirado, não vou nem falar muito para ela não morrer de vez e ficar sem, eu vou seguir, né? Mas aí o público, e aquilo que eu falei anteriormente, né? O público masculino não reconhece o centro de referência da assistência social, que é um equipamento, né, da política de assistência social, como um local de acolhida e proteção. Há uma reificação da noção do homem negro como irresponsável, uma desqualificação dos homens como sujeito cuidadores, ou seja, esse homem quer o benefício, né, que é um valor que é pago para esses homens, para as famílias, para usar com álcool e outras drogas, para usar com outras mulheres. Então, o campo da moralidade, que os estudos de gênero apontam que recaem sobre as mulheres como a titularidade do benefício, também recaem em cima desses homens que possuem a titularidade do benefício. Então, o que a gente pôde identificar, né, é que esses homens, o que a gente denominou ali na tese de, né, no conjunto maior, eram 11 homens e seu segredo, porque eles não revelam para ninguém que possuem a titularidade do benefício, né, que recebem um auxílio do Estado, porque isso tira uma característica que marca muito as masculinidades, tranquilo, que é esse lugar de provedor, né? Como se essa honra dele tivesse falhado. Então, a gente viu experiências ancoradas no medo, na vergonha, no constrangimento, né? Então, a partir da narrativa desses homens negros, como a titularidade, pode-se dizer que os mesmos estavam ao racismo institucional, quando esses homens são apontados como perigosos, como aqueles que estão frequentando a instituição para acessar um benefício. Será que é isso mesmo, né? Ou eles estão indo lá como um possível assaltante daquele equipamento da proteção social? E aí o que fica, né? Uma das grandes análises desse trabalho é que o silêncio sobre esses homens que se encontram em situação de vulnerabilidade social pode reforçar traços impostos pelo padrão cultural hegemônico que demarcam concepções referentes à masculinidade.
Os homens não são confiáveis, não se responsabilizam pelo cuidado com a família e não sabem gerenciar o recurso oferecido pelo programa em prol da satisfação familiar. Em outras palavras, o que esse estudo tenta demonstrar é que é imprescindível reconhecer a dimensão relacional culpabilizantes sobre o masculino que demarcam o discurso de parte das discussões em torno das relações de gênero que ainda se faz presente, direta ou indiretamente, nas produções acadêmicas, sobretudo as produções do serviço social. Aqui está o meu e-mail para quem quiser, né, ler a tese, ver outros produtos. E, mais uma vez, obrigado pelo espaço e encerro aqui a minha fala. Obrigado, Daniel. Seguimos direto para o Pablo e daqui a pouco a gente, né, abre para discussão. Pablo, por favor. Ahí se ve y se escucha. ¿Sí? Está muy grande. Puedes ¿No se, disminuir. ¿No se ve el tamaño de la pantalla? Pasa un poco de la pantalla. ¿Cómo? Bueno. Mateo, traduz, por favor. ¿Sí? Ahí. Ponlo en pantalla completa a ver cómo se ve. Ahí. Presentación, ¿no? Vocês estão conseguindo ver bem, Jorge, os demais? Sim, sim, eu estou conseguindo ver direitinho. Tá, vamos. Eu Pode também. seguir. Pode Sí. seguir, sin problema. Sí. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi ponencia tiene algunas diferencias. Soy el que va a hablar en español de los 4 ponentes. Y por lo demás, se sale un poquito de la mesa porque, digamos, es más genérica en el sentido que habla de masculinidad e interseccionalidad y no precisa en el tema de masculinidades negras, ¿ya? Es por lo demás una reflexión teórico-política, conceptual, que tiene que ver con el diálogo entre los estudios de masculinidades y los feminismos, pensados como el proceso de la deconstrucción del patriarcado, de un movimiento antipatriarcal, ¿ya? Y ese diálogo entre estudios de las masculinidades y los feminismos me parece central. En ese sentido me planteo diversos objetivos. Considero que hay que agudizar la identificación de los grupos del poder en el desarrollo y las manifestaciones patriarcales. Ya grandes autoras como Bell Hooks nos hablan de que todavía hay demasiados feminismos anti-hombres, ¿no? Y ahí considero que la interseccionalidad es una herramienta fundamental para identificar con precisión esos grupos de poder y no caer en esos debates genéricos. Superar visiones maniqueas respecto a las desigualdades y el rol de los varones en el patriarcado. Ese es otro objetivo. Superar también cierta victimización esencialista y generalizante para lograr focalizar en los sectores de dominación, así como, sobre todo, en los sectores que sufren las mayores y más significativos niveles de desigualdad y exclusión. Eso, tanto respecto a las mujeres como respecto a los propios hombres, es fundamental. ¿Sí? En ese sentido, la ponencia tiene mucho que ver con también rebajar la visión identitaria acerca de un esencialismo identitario a la hora de trabajar el género para focalizarnos en las relaciones de poder, que realmente considero es la clave que nos ayuda en esta idea de la deconstrucción del patriarcado desde la pluralidad de sectores que lo enfrenten, por mucho que ocupemos roles diferentes. Me parece también un objetivo identificar que hay masculinidades hegemónicas y otras que no lo son, también entender asimismo el papel de los hombres no hegemónicos en la lucha contra el patriarcado y la relación con los feminismos, y finalmente esta idea de una
visión compleja de los varones como figuras que somos dominantes, que tenemos privilegios en el patriarcado, sin duda, pero que a la vez ese mismo goce de privilegios en el sistema dominante es un sistema de castraciones. Todos lo sabemos, el vínculo de lo masculino con la violencia, tal cual los compañeros explicaban en ejemplos concretos, el desvínculo con las emociones, con el cuidado, etcétera, nos lleva a eso, a confirmar esta idea de por qué debemos trabajar en la deconstrucción del patriarcado, que no solo nos otorga privilegios, sino que por el contrario también nos trae profundas castraciones. Esto se enmarca muy brevemente en dos pilares teóricos: la articulación de los sistemas de dominación y a la vez la interseccionalidad como complejo de la mano de otro concepto que me parece muy útil, la herida interseccional aplicada a las masculinidades. Muy brevemente, Boaventura de Sousa Santos, entre otros, nos hablan de la articulación de los sistemas de dominación. Capitalismo, colonialismo, patriarcado no actúan de forma separada y por tanto articulan y se modifican y se adaptan, además de aliarse a otros sistemas de dominación regionales en torno a lo religioso, a lo nacionalista, a regionalismos generacionales, etcétera. No nos descuidemos, actúan articuladamente, son muy eficientes, se adaptan y por tanto desde ahí, con sus diferentes ontologías, tenemos que ver que no solo hay que articular las críticas fragmentarias y la denuncia fragmentaria a esos sistemas de dominación que actúan articulados, sino que también debemos articular alternativas y posibilidades de intervención ante ellos después de demostrar que son sistemas hegemónicamente dominantes. Vivimos en sistemas capitalistas, cis heteropatriarcales, racistas, capacitistas, edadistas, en un marco construido sobre una visión muy colonial, sobre todo del conocimiento y en la práctica social y de depredación del medio ambiente. No nos olvidemos de ese gran contexto de articulación de sistemas de dominación. Ahí opera el patriarcado y desde ahí podemos hablar de otras masculinidades que traten de discutirlo, debatirlo y de construirlo. Ante esa articulación de los sistemas de dominación, la interseccionalidad se convierte en una herramienta clave en diferentes sentidos. Ya lo es para el feminismo, ya ha generado un debate importante en los feminismos para superar visiones identitarias fuertes y en ese sentido, por supuesto, lo puede ser para las masculinidades o debe ser para las masculinidades. Los sistemas, las ejes de desigualdad están profundamente articulados. Podemos hablar de 12, de 13, de más sistemas de desigualdad y en ese sentido, desde su articulación concreta en contextos concretos, es donde encontramos los marcos de discriminación y desigualdad. Todos los sistemas están presentes en casi todos los contextos por esta articulación de sistemas de dominación, pero la relevancia de qué es lo que resulta en los ejes principales de desigualdad van a cambiar en cada contexto. Hablamos, por tanto, de una interseccionalidad situada, compleja, dinámica. Ya el género no es una categoría única, ¿verdad? Y se configura a través de los otros ejes de dominación. La clase social es evidente, el elemento étnico que se destaca en esta mesa, el elemento de la edad, las nacionalidades, etcétera, constituyen esos elementos. El otro concepto que rescato para este breve análisis es el concepto de herida interseccional. Correspondería a aquella herida emocional que tiene que ver con que somos en gran medida o podemos ser opresores y privilegiados a la vez. En unos ejes somos discriminados y en otros podemos a la vez ser opresores o gozar de privilegios. Los varones gozamos de privilegios, por ejemplo, a la hora de movernos en la noche, en tener menos miedo que las mujeres, ¿verdad? Eso es un privilegio y digamos que cuando tenemos que gestionar esta herida, que significa que somos
opresores y oprimidos, o podemos serlo en diferentes contextos, incluso a lo largo de nuestro día, cuando caminamos por los diferentes espacios, vemos que no solo somos la figura oprimida, y eso acumula sufrimiento, nos complejiza los escenarios. No solo somos víctimas. La palabra víctima es una palabra que es un concepto que la interseccionalidad ayuda a superar, porque complejiza que nos movemos en diferentes ejes de desigualdad. Ya porque, aunque sea en ocasiones difícil de analizar y quizá más difícil aún de asumir, somos en unos sistemas privilegiados a la vez que en otros sufrimos desigualdad, incluso a lo largo del mismo día. Todo este pequeño marco llevado al campo de las masculinidades nos remite a poder señalar pilares claves. La categoría mujer es una categoría genérica y confusa. Stuart Hall también decía, la categoría negro fue muy útil en cierto momento, pero llega un momento que tenemos que desagregar, interseccionalizar la visión, porque hay unos que gozan de privilegios económicos, mientras otros gozan de capital erótico u otros elementos que nos hacen diversos. Si la categoría de mujer es genérica y confusa, evidentemente la de hombre y varón también lo es, por mucho que se nos sitúe, seamos sujetos dominantes en el patriarcado, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar con una categoría así de simple. En ese sentido, la propia Judith Butler nos habla, insistir en la carencia de la categoría mujeres, o para nuestro caso de hombres, ha negado la multiplicidad de intersecciones culturales, sociales y políticas que construye el conjunto de las mujeres. Ya evidentemente, por tanto, los hombres no somos una esencia. Gozamos de privilegios, claramente, pero somos heterogéneos y dependemos de nuestros roles y de el uso que hagamos de nuestros privilegios en los sistemas de poder, a la vez de que depende de nuestra actitud en los sistemas de dominación. Yo puedo trabajar el renunciar a mis privilegios como varón, por mucho que los tenga, y por tanto mi actitud como varón va a ser fundamental. En ese sentido, no nos olvidemos de premisas complejizadoras que la interseccionalidad nos aporta. La masculinidad dominante y hegemónica no solo se construye contra las mujeres, se construye mucho también sobre los niños y niñas, y se construye, creo que algo ha dicho Daniel también, sobre las otras masculinidades que no son dominantes y que son denostadas porque no se enmarcan en el estereotipo del varón dominante, etcétera, etcétera, que podríamos caracterizar. Se constituye también sobre las otras masculinidades. La herida interseccional masculina, por tanto, debe trabajarse desde los varones, debemos trabajarla desde una actitud autocrítica que parta de la reflexión y la acción sobre nuestros propios privilegios. Identificarlos en el conjunto de la sociedad es el primer paso fundamental, también tal cual lo tienen que hacer las mujeres desde el ámbito feminista, en el sentido de identificar que no todas, por mucho que sean mujeres, gozan del mismo poder, y hay muchas que son muy privilegiadas, incluso sobre montones de varones. Atención, esta es la complejidad que buscamos todo el rato, y en ese sentido el trabajo de reconocer nuestros propios privilegios, en ese trabajo está el reconocimiento de la opresión del otro. Si los varones identificamos que somos efectivamente privilegiados, es de donde vamos a poder trabajar esa deconstrucción de privilegios. Ya en ese sentido, la propuesta es trabajar con las masculinidades, no desde la perspectiva de la identidad, tal cual se está cuestionando desde los feminismos, que ellos trabajen sobre la perspectiva de la identidad del ser mujer, sino mucho más, como hemos señalado, desde la idea de relaciones de poder. Identifiquemos relaciones de poder en los contextos concretos y cómo se cruzan los ejes de desigualdad para identificar si estamos en posturas que pueden acercarse y que pueden llegar a ámbitos de trabajo común. Superamos una visión esencialista y esencializante de las identidades.
los hombres, las mujeres, los negros, los trabajadores y el uso victimizante y confuso que deriva de ellas para abocarnos a la superación del patriarcado mediante alianzas diversas desde todos los sectores y actores dispuestos a deconstruir el patriarcado. Hoy el propio Luciano Fabri hablaba del feminismo trans excluyente. Ustedes sabemos que hay un gran debate ahí. Si los trans son o no son mujeres, son sujetos. Superemos la visión identitaria, porque ya vemos que en el marco social somos muy diversos y gozamos de poder en muchos sectores, para establecer las alianzas desde la diversidad hacia la deconstrucción patriarcal. Desmantelar y cambiar la cultura patriarcal es un gran trabajo más allá de todes que la propia Bell Hooks conjuntamente debemos hacer. Es decir, no podemos deconstruir el patriarcado si no es, por ejemplo, con ese trabajo activo desde los diferentes sectores masculinos y las diversas masculinidades, sobre todo las no hegemónicas. Voy terminando. En ese sentido, esta visión interseccional, compleja, no victimizante, no identitaria esencialista, sino que identifica un sistema de poder patriarcal articulado con los otros sistemas de dominación, es el que nos permite identificar dónde están realmente esos varones dominantes, ya que tienen que ver con los cis, que tienen que ver con héteros, que son de clase social alta, que tienen unas características étnicas, pero que en cada contexto los vamos a poder identificar, ¿no? Desde ahí reconocemos la complejidad masculina y identificamos cuáles son las formas que genera sus privilegios y los desarrolla. Desde ahí hacia abajo vienen todas las alianzas hacia la deconstrucción y la identificación de sectores de poder. Sabemos, los varones tenemos un trabajo fundamental en trabajar activamente, si no lo hacemos, en la deconstrucción de nuestros privilegios. Pero desde ahí, sin duda, nuestro aporte es fundamental a la deconstrucción del modelo patriarcal. Ahí estoy. Gracias. Gracias, Pablo. Exatamente no momento que precisávamos finalizar. Muchas gracias a los 4 presentaciones, fueron muy interesantes y tenemos un buen tiempo para hablar sobre los trabajos. São, bom, hora de Brasil, 7h10, 19h10, né? Hora de Equador, que eu acho que Pablo é do Equador, né? São 5h10. Temos quase uma hora para conversar. Eu queria abrir a fala para quem está na sala e queira se manifestar, queira fazer perguntas, tirar dúvidas. Antes de eu fazer alguns comentários, e vocês mesmos podem fazer perguntas um ao outro. Mas como eu me conheço, eu sei que eu falo muito, aí eu quero ouvir. Eu quero ouvir um pouco mais antes de começar a falar. Verônica, Cláudia, Carolina, Adila. Por um acaso, mujeres oindo e nós outros homens hablando. Boa noite. Boa noite, Adila. Eu estou me encorajando a fazer uma pergunta, mas, a princípio, eu estou bem surpresa do ponto de vista positivo de como as masculinidades estão sendo discutidas em perspectiva com as pautas feministas contemporâneas, né? Eu trabalho, eu sou piauiense, mas moro há 18 anos em Brasília e trabalho no Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica. É uma política pública de atenção às mulheres que inclui o homem
na proposta reflexiva. E aí, uma das tensões que percebo por aqui é como coordenar ou facilitar grupo de homens autores de violência doméstica, né? Perspectivando o gênero nessa proposta da pauta feminista, porque coexiste também aqui a ideia de grupos autônomos, que pensam nos homens, né, limitando-se a pensar as suas dores sem conexão com esse processo de produção de violência contra as mulheres. Então, eu fico muito feliz e satisfeita quando eu os vejo, né, trazendo essas temáticas a partir dessa perspectiva que eu entendo que é inovadora, e ela propõe um diálogo para além. Queria cumprimentar a Daniel, no sentido de que facilito esses grupos, mas normalmente encaminho esses homens nessa rede local da assistência social para os CAPS-ADs, né, que são os Centros de Atendimento em Atenção, especializado em álcool e drogadição. Mas muito dificilmente vejo os homens neste lugar de ser encaminhado para o CRAS, porque entendo que as mulheres que tem essa titularidade de receber esse benefício. E aqui eu estou colocando, abrindo meu coração, dizendo desse limite e dessa possibilidade. E você me fez pensar nisso, né, Daniel? Assim como o Pablo também me deixou muito surpresa com essa defesa e essa argumentação dessa masculinidade pensada a partir de uma perspectiva feminista. E aí gostaria de pedi-lo para esclarecer, porque quando eu penso na categoria mulher, eu penso na categoria mulher em diversidade. E aí eu não sei se é uma questão de linguagem, quando você traz a categoria mulher nessa confusão, mas é só mesmo um pedido de esclarecimento e parabenizando a mesa. Muito obrigada. Ótimo, Adila, muito obrigado. E o Brasil é tão diverso que aí te ouvi, eu falei, não, eu estava só esperando da onde você era. Estava do Piauí, está em Brasília, né, mas é do Piauí. Né, porque a gente está aqui conversando, né, com o Equador, mas com o mundo. O Mateus vem da Colômbia, mas está em São Paulo, né? Então, o Alessandro da Bahia, o Daniel do Rio. Eu estou falando de Recife, né? Então, esse Brasil que é gigante. Né? As meninas querem colocar alguma coisa? Carolina, Verônica, Cláudia. Podemos seguir? Mas foi ótimo, viu? Foi bom que você teve... não é nem coragem, não, né? É participar mesmo do processo. Né? Importante. Vocês querem fazer perguntas um ao outro? Mateus, Daniel, Alessandra. Eu tenho comentário para os 4. Aí eu estou só esperando. Daniel quer comentar o comentário de Adila? Pode ser. Obrigado, Adila. Eu acho que é isso, né? A política de assistência, né? Ela vai beber muito da gênese e aí puxando a sardinha para o serviço social mesmo, né? Da formação sociohistórica dessa profissão, e o quanto a gente vai olhar, né? Quando ela elege a família, quando o Sistema Único de Assistência Social Tua internet está falhando, Daniel. Coloca como um dos eixos de responsabilidade. Tentei compartilhar a minha aqui. Mas só para dizer, não sei até que ponto foi, mas o quanto o SUAS, né, como um eixo estruturante do Sistema Único da Assistência, elege a família, né, como um pilar ali de sustentação da política de assistência, automaticamente a leitura que vamos fazer dessa família é a reificação do cuidado, a reafirmação da mulher como essa figura responsável pelo cuidado. E pouco entendemos que os programas de transferência condicionada de renda, eles são voltados para o cidadão, independentemente da sua identidade sexual, né? Claro que a condição sociohistórica de vulnerabilidade das mulheres no mundo
faz com que essas políticas, né, tomem a mulher como a preferência ali para a titularidade. Mas isso não pode se configurar como uma exclusividade, né, porque os homens também estão, e a gente acho que viu aqui no conjunto dos trabalhos, que esses homens também estão inseridos em situação de vulnerabilidade social e econômica, como os próprios homens que você encaminha para o CAPS, né? E por que não? E olha que curioso, já vou encerrar, né? Mas o quanto isso é fascinante, a gente tem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e os homens inseridos no antigo programa Bolsa Família, não havia um diálogo da política de saúde do homem com esses homens que estavam inseridos. Quando a gente tem isso para a saúde da mulher, né? O quão seria importante o envolvimento desses homens para desconstruir práticas hegemônicas de masculinidade a partir do acolhimento desses homens nos equipamentos. Mas isso aí passa por uma reconfiguração do currículo na nossa formação, né? O que nós estamos aprendendo enquanto profissionais sobre gênero, interseccionalidade, direitos sexuais e reprodutivos e por aí vai, né? Mas muito feliz com o seu comentário, Adila, eu acho que é isso, né? A gente tenta estranhar o familiar, né? Eu sempre falo que pensar os homens no programa Bolsa Família é estranhar o familiar. É muito interessante. Vou começar fazendo uma... Ah, Carolina, ótimo. Mas deixa eu fazer uma propaganda antes, né? Que vai ter uma mesa, né? Uma sessão de debates, né? Que chama Debates Epistemológicos. Amanhã, quarta-feira, que é miércoles, 26 de outubro, em horário do Equador, de 11 da manhã às 13, para a gente do Brasil, das 13 às 15. E a gente vai estar fazendo uma discussão de como a gente tem trabalhado com a noção de masculinidades no Brasil, né? E vai ter um pesquisador negro, um pesquisador que é um homem trans e um pesquisador que é do norte do Brasil, né, de Belém do Pará. E na quinta-feira é uma sessão também sobre masculinidades e políticas públicas, que para horário, né, em Jueves 27 de outubro, para o horário do Equador é às 9 da manhã, que para a gente no Brasil vai ser às 11 da manhã. E a gente vai estar apresentando 2 pesquisas grandes nacionais que a gente fez, dialogando com masculinidades e saúde, né? E daqui a pouco, depois que a Carolina falar, eu vou fazer o meu comentário em cima, né, dessa perspectiva com a qual a gente está trabalhando, que tem a ver com todas as apresentações que a gente fez hoje e as provocações que a Adila já trouxe. Carolina? Olá, boa noite. Eu não queria, na verdade, num primeiro momento, fazer uma pergunta, só um comentário. Eu tentei escrever aqui no chat, mas estava bloqueado, e aí eu resolvi abrir a câmera aqui e falar com vocês. Eu só queria agradecer pelas apresentações, que foram maravilhosas. Eu falo aqui do Rio, falo de Niterói, na verdade, e estou nesse momento estudando masculinidades no meu doutorado, e sou nutricionista, e eu estou num programa de pós-graduação em nutrição, né, numa linha de pesquisa de ciências sociais e humanas em alimentação, e vocês imaginam que a dificuldade de interlocução é muito grande, né, nesse campo. Eu estou estudando cuidado a homens com transtornos alimentares, a partir da perspectiva de profissionais da atenção primária aqui do município do Rio. Então, queria muito agradecer pelas apresentações e, enfim, tão importante. Já conheci o trabalho do Daniel, porque assisti a defesa dele de doutorado, mas foi muito, muito importante, muito bacana assistir as outras apresentações. Muito obrigada e minha admiração pelo seu trabalho, Jorge. Que ótimo, Carolina. Então, é muito interessante essa mesa, essa sessão, né, da gente, chamada de mesa, mas para mim é uma sessão de apresentação de trabalho, porque ela traz a ideia, né, da interseccionalidades em masculinidades negras. E aí, para mim, já ficou uma provocação do próprio título, né? Porque a gente, aqui no Brasil, né, tem trabalhado com essas questões de masculinidades já, bom, eu estou virando pai velho, que eu fico brincando, né? Um senhor maior,
porque já tem 25 anos que o Matheus não deve ter nem essa idade, né, que eu já trabalho, né, que eu já trabalho com o tema de masculinidade, né? Então, só que aí, dialogando com o Pablo, né, a gente, e a provocação que a Adila fez, né, a gente, desde o início, o debate sobre masculinidades, para o nosso entendimento, ele só foi possível porque a gente estava dialogando com o feminismo. Então, a nossa perspectiva é que a gente trabalhe com masculinidades a partir de um olhar feminista. E esse olhar feminista, obviamente feminista crítico, que também não vai enclausurar esse lugar das mulheres numa única definição ou numa essencialização das mulheres, vai fazer essa provocação para poder transformar essa situação. E aí foi muito bom, Pablo, mesmo rápido, você foi colocando a tua noção de patriarcado também e a noção crítica de masculinidades, que você chegou na discussão sobre relações de poder. Porque, para o nosso entendimento, a perspectiva feminista crítica sobre homens e masculinidades, a gente inclui a questão das relações de poder como constituintes dessas relações de gênero e, portanto, das masculinidades. O aspecto relacional, né, também constituinte desse processo, e como a gente vai tentando quebrar essas estruturas. Mas aí, para mim, quer dizer, mais recentemente, né, que estou incorporando de maneira estrutural e estruturante, né, a contribuição que vem do feminismo negro, quando eu penso, e aí o Matheus trouxe várias autoras de referência para esse campo, com as quais a gente está dialogando. Mara Viveiros, para a gente, é uma super referência, tá certo? A gente trouxe ela para o Brasil num livro que já virou histórico, em 98, porque a gente sabia que era uma feminista negra, né, que falava sobre os homens. É assim, era tipo algo da inexistência, entendeu? Assim, e aí, né, alguém descobriu a Mara Viveiros, e ela veio num seminário da gente, né, faz um tempão, em 1998, imagina. E aí, quando a gente pensa o debate da interseccionalidade e traz o feminismo negro, né, ou para poder pensar as masculinidades negras, a categoria raça e etnia, né, ela é eixo fundamental. Veja, ela não substitui as outras, como tu bem colocou, quer dizer, uma categoria não deve substituir a outra, mas ela vem com uma força para a gente olhar esses condicionantes, essas situações de enfrentamento que a gente tem, né? E aí foi interessante ver o trabalho do Matheus, que traz a discussão de sexualidade, o trabalho do Alessandro, né, e ele acabou caindo, infelizmente, né, o trabalho do Alessandro, que trouxe os contextos populares. Ao trazer contextos populares, né, é isso que eu queria perguntar para ele. Eu imagino o debate sobre a periferia, o debate sobre território, né, apesar dele ser historiador, né, então eu queria ver como é que ele estava trabalhando isso, mas só no título, né, do trabalho dele, ele já traz essas questões. Então, já traz uma outra categoria. Daniel aí vem com a questão, né, de raça e etnia, né, muito presente, mas faz o cruzamento por trabalho / pobreza. E aí eu fiquei me questionando, dá para a gente falar em classe social? Ainda mais você vindo do serviço social, né, que tem a tradição marxista, com M maiúsculo, né? Quer dizer, é disso que a gente está falando, né? Ou do que a gente está falando, tá certo? Então, essa é a minha provocação para tu, tá certo, Daniel? Esse jogo, né, que eu não chamo de variáveis, eu chamo de marcadores sociais, né? Você vindo do serviço social, é de classe social que a gente está falando, né? Ou como é que você faz esses cruzamentos? Para o Matheus, com o debate de sexualidade, a minha orientadora, né, da época do mestrado, eu aprendi bastante, né, eu aprendi a ser feminista com ela, a Fúvia Rosenberg,
que já faleceu, né, ela trabalhava muito com gênero, raça e idade. Mas ela falou, olha, o debate de sexualidade eu considero super importante, mas eu tenho dificuldade de poder pensar a sexualidade como algo estruturante, na mesma intensidade, né, na mesma potência, digamos assim, da categoria de gênero, de raça e mesmo de idade, né? Porque ela trabalhava com política de educação infantil, com creche, né? Aí, óbvio, com os estudos queer, né, com todo o debate da sexualidade, de orientação sexual e de identidade de gênero, né, vai também nos desmontando, né, desses conhecimentos hegemônicos e das perspectivas hegemônicas ou hegemonizantes, que é o que o Pablo vai trazendo o tempo todo para poder a gente, né, ficar atento, né? A cada vez você... aqui a gente está avançando, mas está avançando mesmo? O quanto a gente está avançando, o quanto a gente está reproduzindo, né? Então, essa provocação, né, que eu queria ouvir de vocês e para o Pablo, para poder finalizar, vocês viram como eu falo muito, né? Porque quando você traz a noção também de patriarcado, né, patriarcado tem uma contribuição enorme para os estudos. Aqui no Brasil mesmo, atualmente, né, o que a gente vê é o tamanho do retrocesso que nós estamos vivendo, né? Só essas categorias totalizadoras ou totalitárias é para poder a gente consegue definir, porque a gente vai voltar a falar de fascismo, voltar a falar de personalidade autoritária, voltar a ler Adorno dos anos 40, né, para poder conseguir entender o que... Não está gravando, não, se eu falar um palavrão. Mas o que está acontecendo nesse Brasil? Né? Domingo passado... Hoje é segunda, né? Então, hoje é terça. Domingo foi essa cena, né? A cena do Roberto Jefferson, a cena, né, de uma agressão com granada, com fuzil, com tudo que pudesse imaginar. Né? Então, aí vai aquele homem branco e tal, né, fazendo esse exercício todo do poder. Aí, captura de volta, né, o conceito de patriarcado. Mas na hora que junta, aí é a minha provocação para tu, na hora que junta o conceito de patriarcado, né, com todos esses outros atravessamentos, né, em que medida a gente consegue fazer esse diálogo, né? E o conceito de patriarcado nos ajuda, contribui para o debate, né? Ou em que contribui para o debate? Não sei se deu para entender, porque como tua discussão é mais teórica, filosófica, né? A gente ficaria aqui mais 2 horas discutindo, né? Mas bom, é isso. Essa é a minha provocação, por enquanto. Queria ouvir vocês de novo. Depois eu tenho comentários para a Carolina também. Eu já fiquei instigado com o seu trabalho. Por orden de microfone provocación. aberto de novo. Isso. Microfone aberto de novo para vocês. ¿Por orden de provocación o por cómo te contestamos? ¿Cómo entramos? Fique Bueno, à vontade, pode começar, Pablo. Pode começar. Yo mismo comento, porque además creo que me voy a tener que ir un poquito antes de las 6, todavía tengo que dar una clase. Yo creo que esta visión compleja de la articulación de los sistemas de dominación es una clave muy importante. La trayectoria feminista es absolutamente coherente y lógica, es una explosión que tenía que darse y denunciar el sistema de dominación de género, pero no está aislado del mundo. Y sobre todo creo que es muy útil la idea de que tiene que luchar conjuntamente, ¿no? Es decir, si nos quedamos solo en el género, no vamos a entender. El feminismo negro vino a decir, dicho coloquialmente, que las mujeres negras limpiaban para mujeres norteamericanas blancas que las maltrataban y que la identidad de mujer importaba nada para aquello, porque había una diferencia de clase y de etnia fundamental. ¿De acuerdo? Por tanto, es
central poner el foco del patriarcado en el centro y que lo identificamos y nos ha añadido una clave y a los varones sobre todo nos hace pensar sobre esos privilegios, pero a la vez darnos cuenta de que no opera aisladamente, ¿no? Y de que hay mujeres que gozan de privilegios respecto a varones, y que hay varones que, la Bell Hooks, una feminista negra central, nos dice eso, los aliados, los hombres dispuestos a trabajar contra el patriarcado y a revisar sus privilegios, que no es sencillo, por cierto, lo digo, no son mucho más útiles y necesarios para este proceso que muchas mujeres que son reproductoras del patriarcado. Entonces, esa complejidad, eso es más difícil de tratar, pero creo que nos da las claves de las alianzas que se tienen que establecer en trabajar conjuntamente en los diferentes frentes de dominación, ¿no? ¿Qué añadió la clave del estudio de género? Por de pronto la diversidad, salir de la dualidad hombre-mujer y empezar a añadir toda esa diversidad que existe y que que se innova constantemente y que nos supera a las viejas categorías, nos desborda las categorías, ¿no? Y que pensemos en esa clave, ¿no? Que sobre todo creo que la utilidad, por supuesto, la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, etcétera, es absolutamente central. Pero también dentro de los estudios masculinos tiene que darse esa visión de cómo engarzamos el trabajo común desde poder ser hombres y no quedar descalificados identitariamente por serlo, y cómo son nuestros aportes y los trabajos que tenemos que hacer para ese trabajo de debilitar, y sobre todo en el campo local, en el campo familiar, en el campo laboral, y desde abajo hacia arriba ir desarmando las lógicas patriarcales, ¿no? Yo lo veo mucho ahí. Perfeito, Pablo. Muito bom. Quem mais? Mateu? Oi, sim. Então, não, na verdade, não sei se entendi muito bem a pergunta ou a tua provocação, mas acho que tem a ver com a questão sobre a sexualidade como categoria estruturante da análise, né? Eu acho que é sim, porque, assim, quando você, na própria experiência que a gente está falando aqui como a intersecção, as interseccionalidades, como elas não vão privilegiar alguma categoria sobre a outra para fazer a análise, mas é como a articulação mesma das categorias vão produzir experiências particulares da vida. Acho que, pela mesma razão, a gente não pode privilegiar ou falar que essa é mais estruturante que essa outra, né? Porque a articulação, o trabalho articulado das categorias mesmas que está criando a experiência, pelo menos o que na leitura que eu estou seguindo, por exemplo, de autoras como a Sara Ahmed, né, que ela fala que desde a teoria feminista queer, né, que é um pouco como a sexualidade ou a mesma ideia da categoria de orientação sexual, né, está orientando os corpos no mundo desde que nascem para ir por certos caminhos que são retos, que é a vida heterossexual, né, a vida straight em inglês, e como a vida queer ou a vida bicha mesmo, a vida marica, uma vida que está torcida, né? Nunca está seguindo o caminho reto que está esperado da vida straight, da vida heterossexual. Então, aí eu acho que as categorias, os questionamentos que muitas vertentes do marxismo ainda contemporâneo fazem aos estudos de gênero, aos estudos da sexualidade, como que não é tão importante como a categoria classe, por exemplo, tipo também pessoal que nunca experimentou a vida de bicha mesmo, entendeu? Que nunca nasceu e que nunca se reconheceu como uma pessoa diferente, que também não é só bicha, tá, né? E também uma pessoa que está marcada por uma classe, está marcada por uma racialidade, está marcada por uma idade, evidentemente, por outra série de marcadores sociais da diferença que estão construindo a experiência da vida mesma. Então, acho que invisibilizar ou privilegiar uma ou outra categoria, o que faz é limitar a capacidade da análise, né? E que, precisamente, a gente não pode achar uma fórmula como que então vamos privilegiar essas três, mas cada contexto que a gente está pesquisando
vai privilegiar certo tipo de categorias de análise frente às outras, mas em alguns contextos, ou não em todos, tem que ser as mesmas, né? Então, também são recortes que a gente faz, mas também não só porque a gente escolhe fazer, né? Que também, né? Porque os pesquisadoras escolhem o que recorte fazer, mas também pela realidade que você está pesquisando. Aí você vai pensar quais são as categorias que são importantes para você, né? E no caso da minha pesquisa, é fundamental essa diferença sexual que esses caras, esses homens estão construindo ou articulando na sua própria vida. Então, eu falaria isso. Quando eu coloquei como provocação, exatamente é porque era provocação, entendeu? Não é que eu estava defendendo essa posição, não, muito pelo contrário, né? A gente está num processo total de desconstrução, né? E eu, até nesse colóquio, eu venho trabalhando, né, com paternidade durante muito tempo, mas eu escolhi estar nessa mesa sobre esse debate de interseccionalidade e as questões raciais, e na mesa de quinta-feira, que é, né, de Webs à noite, que vai ser sobre transmasculinidades, né? E a gente, nessa pesquisa, nesse trabalho que a gente está fazendo, né, que é sobre a política de saúde do homem no Brasil, a gente construiu uma noção com a qual a gente estava trabalhando, que é a ideia, no caso, né, no Serviço Único de Saúde, né, no SUS, a ideia do usuário do serviço de saúde, né? Então, tem a noção de quem é o usuário do serviço de saúde e quem é a ideia do usuário em potencial. Ele poderia ser usuário, mas não é, né? Ou não está. E aí a gente foi exatamente em busca, ao fazer a pesquisa sobre saúde do homem, estou dando spoiler da apresentação que vai ter, né? Ao fazer a discussão sobre saúde do homem, a gente foi tentar conversar com quem estava exatamente fora do serviço, né? E aí, uma das categorias era a bicha, né? Que era uma expressão aí bem pernambucana da história do Maricon, né? A bicha, né? O não binário, um homem trans, o homem autor de violência, né? Porque muitas vezes o homem autor de violência não está no serviço de saúde por conta da violência, ele está muitas vezes por conta de drogas, por exemplo, né, ou do usuário de álcool, né, álcool e outras drogas. Aí trabalhamos com que foi uma pesquisa nacional, né? Então, homens ribeirinhos, né? No caso lá do Rio, trabalhou muito com trabalho informal, né? Então, homens no campo do trabalho, mas trabalho informal. E foi exatamente pegando essa chave de análise, né, para poder fazer essa busca de o que esse homem fora do sistema fala sobre o sistema, né? E agora, né, assim, a perspectiva, né, teórica que está aí, né, fundamentando essa discussão toda é esse debate da perspectiva, né, decolonial, descolonial, contracolonial, né, que vai trazer essas categorias com mais potência, dialogando com a discussão de gênero, mas não só, a Lugones traz isso muito bem, né, e a reflexão também do feminismo negro, para poder exatamente fazer esse processo de desconstrução, né, que vocês trouxeram como exemplos dos trabalhos de vocês. E aí, uma outra chave analítica, conceitual, bem interessante, é a reflexão crítica sobre a cisgeneridade, né? E aí, no caso, a gente tem problematizado, né, a cisgeneridade, a heterossexualidade, mas também a homonormatividade, né? Aí é um outro orientando meu, o José Neto, que ele fez um mestrado comigo e está fazendo um doutorado com o Benedito. Ele estava numa sessão hoje pela manhã, que ele fala, a partir de outros autores, né, da questão da hetero-homonormatividade. E ele trabalhou com o Grindr, né, com aplicativo de pegação, né? Então, como no espaço que deveria ser, né, de liberdade, de possibilidades da sexualidade, ao contrário, vai se normatizando, né? E eu gostei da tua expressão da cristaleira,
né? Porque ela também funciona para a gente, né, no Brasil, e é um móvel lindo, né? Mas é lindo para ficar mostrando, assim, a mostra, né? Assim, as coisas ficam à mostra, né? Então, e me remete a essa coisa também da tradição, né? Da memória, história, né? Que é legal também, porque a cristaleira, em geral, não é um móvel novinho, moderno, né? Ao contrário, né? É um móvel antigo que vai recuperar a história, a memória, você vai guardar lá, né? As heranças de família, né? Então, eu acho que também é um jogo de palavras legal para tu pensar, né? Essa história. A gente, ao também, né? Fazer essa crítica da heterossexualidade, né? Compulsória, a gente trabalha a ideia de sair do armário, mas entrar numa gaveta, né? Então, você sai do armário, mas você entra numa gaveta. Você volta né, a cristalizar os processos de vivência, experiência e construção de subjetividade, de identidade, que conceito que a gente queira trabalhar, né? E o importante é implodir, né? Implodir todos esses conceitos, né? Então, é bem legal. E eu gostei da tua expressão, né, da cristaleira, né, do vidro cristalino, né? Mais comentários, perguntas? Eu vou fazer um comentário rápido, pensando no contexto do Brasil, né? É costume discutir com os homens dos grupos aos quais coordeno o que é ser homem, numa perspectiva muito popular e simples, porque trabalho com homens da periferia, aqui do Distrito Federal, né, com baixa escolaridade, em maioria autodeclarados pardos, né? E então, esses dias eu fiz um recorte daquele vídeo, daquele documentário Precisamos Falar com os Homens, e joguei a pergunta como provocação: o que é ser homem para você? Eu recebi uma resposta, né? E aí é o que me provocou como implodir esses conceitos e pensar de outra forma diante desse retrocesso que estamos vivendo. Então, um dos homens, ele devolveu como resposta que aquele vídeo era um vídeo do Satã, da esquerda satânica, né? Do PT que quer destruir as famílias. Obviamente, eu, como pedagoga e educadora feminista, a gente foi problematizar essa fala, tentando fazer essa escuta empática. Mas é para compartilhar com vocês como é que é possível avançar nessa implosão de conceitos que estão tão internalizados por nós, mesmo nós que estamos estudando, pesquisando e exercitando diariamente essa autocrítica, em um contexto que desaba na nossa cabeça, né? Então, assim, é só para compartilhar com vocês como avançar num contexto em que a gente hoje, como educador, não pode nem perguntar o que é ser homem, porque está trabalhando, né, dentro da ideologia de gênero, né? Mas, enfim, é isso. E novamente agradecê-los, tá? Perfeito, Adila. A gente está o pessoal da organização, né, botou uma mensagem aqui para a gente, que está finalizando nossa mesa agora, né, 19h45, né, são 19h43. Então, queria os últimos comentários de vocês para a gente fechar, né? Caso tenham algum comentário. E enquanto vocês abrem o microfone, eu vou comentar só para Carolina, que eu fiquei viajando no teu trabalho, Carolina, pensando, né, nessa discussão. Por conta você está na nutrição, né, do debate sobre história do corpo, né, que tem uns livros, né, tem bem interessante, e aí poder fazer esse olhar e de que corpo nós estamos falando, né, e ver, e nem sei se eu tenho a coleção, mas nunca parei para olhar para ver de que corpo que se está falando, né? Mas eu faço parte de uma rede nacional da primeira infância e, obviamente, né, estão bastante preocupados com a questão das crianças, e nesse momento de
retrocesso também está aparecendo bastante essa questão. E aí, tu falou na ideia do trabalho sobre transtorno alimentar. E eu fiquei pensando sobre segurança alimentar na atual conjuntura, sabe? Assim, é outro trabalho, tá certo? Eu só viajei aqui, né, para poder pensar junto com você. Né? Quer dizer, fazer um recorte para a questão da infância e para a ideia de segurança alimentar, né? Diante da situação que a gente está vivendo, né? De fome, né? De volta da fome e da miséria absurda, né? Mas se você se mantém, né? Nesse trabalho com foco nos transtornos alimentares e pensando os homens, imagino que pensando homens adultos, né? Ou adulto jovem, né? Aí é uma outra discussão que é essa construção desse corpo e a questão dos hormônios. Aí tem um trabalho da Juliana Sampaio, que foi orientando o doutorado do Benedito, olhando lá no CV Lattes do Benedito, tem o trabalho dela, e ela foi discutir o conceito de modo-subjetivação, conversando com Foucault, e analisou os vídeos, né, da Bayer, né, dessa coisa de produção de corpo, do laboratório Bayer, né, construção de feminilidade e de masculinidade, né, a partir da análise dos vídeos do laboratório, né, e aí fiquei pensando na história dos hormônios, né, para a construção do corpo masculino, né, bomba, né, essa cultura gym, né, de ginástica, e para completar também, semana passada, né, Bolsonaro foi lá no MMA de lutadores, né, e ganhou um cinto, né, um cinturão lá dos lutadores, né? Aí eu fiquei viajando nessa história de poder pensar o trabalho, mas assim, pensar essa história, né, pensar o trabalho no plano da desconstrução, entendeu? Assim, o que a gente faz com nossos trabalhos, tá? Mas a gente pode seguir conversando. Obrigada. Muito obrigada, Jorge, pelos comentários. Dá para sair muitas coisas aí do que você falou, né? A temática com a qual eu estou trabalhando é mesmo dos transtornos alimentares, dos sintomas alimentares, né? Falando mais da linguagem da psicologia e da psicanálise, não com a segurança alimentar e nutricional, né? Mas a temática da segurança alimentar está mais em voga do que nunca, né? Com o retorno do Brasil do país para o mapa da fome. Na verdade, eu trabalho com essa temática, mas porque eu atuo numa instituição do terceiro setor que trabalha com isso e com crianças e adolescentes, mas o meu trabalho do doutorado é mesmo mais a temática dos transtornos alimentares, e eu conheço o trabalho da Juliana, já li, é maravilhoso, e enfim, mas eu sei que o tempo está limitado, em outra oportunidade a gente conversa mais sobre isso. Muito obrigada. Perfeito, Carolina. Podemos encerrar? Alguém quer fazer mais um último comentário? Tudo certo? Nos vemos nas sessões. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Graças, Pablo. Até a próxima. Cuídense. Obrigado, Jorge, pela mediação. Gracias a todos. Obrigado, gente. Maravilha. Prazer, Matheus. Tchau.